Turma, boa noite. Opa, boa tarde. Pô, fiz de propósito. Eu fiz de propósito. Não, não fiz nada, errei mesmo. Ei. Turma, boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Vamos fazer uma revisão de direito constitucional? Vamos lá? A gente está na esperança aí, né? Fomos traídos no domingo passado, não caiu nada de direito constitucional e a gente está com a esperança aí que agora, amanhã, tenha alguma questão aí, né? Senão daqui a pouco eu estou desempregado, né, cara? Daqui a pouco eu vou estar demitido aí. Ô, turma, direito constitucional, a gente tem uma ementa bem extensa, né? Bem extensa, mas vamos no que interessa aqui, nessas duas aulas agora, vamos fazer uma revisão, pessoal que aí tem aula comigo vai ser até um pouco monótono, um pouco chato, porque vocês sabem tudo isso aqui que eu vou falar, mas dá aquela reavivada na cabeça. Uma dica que eu dou para vocês assim, ó, turma, vou passar alguns mnemônicos aqui. Sabe o que é? Às vezes as pessoas elas rejeitam, né? Ah, isso é chato, professor. Não, isso te salva na hora da prova. Por quê? Porque tu tá no embalo da prova, tua cabeça daqui a pouco uma coisa simples e tu, e agora? O mnemônico vem e te salva. Então acredite em mim, lá na hora, surgiu alguma questão relacionada ao que eu vou passar aqui, não tenha medo, escreva o mnemônico lá na prova, lá, vá com fé, que vai te ajudar a achar aí a resposta, certo? Tranquilo? Podemos começar? Joia? Então tá bom. Turma, vamos lá. O nosso primeiro assunto é princípios fundamentais, do artigo 1º até o artigo 4º. O que eu tenho que saber? Aqui, turma, é bem simples. O artigo 1º, ele fala sobre fundamentos, certo? Constituição, ela começa assim, ó, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados, município e Distrito Federal, constitui-se Estado Democrático de Direito e terá como fundamentos. Aí, quais são os fundamentos? O que eu tenho que lembrar aqui, turma? É isso mesmo, turma. Matei. É o que eu preciso, certo? Aqui no meio, olha só, bem aqui no meio, eu tenho o artigo 2º. O que eu tenho que saber do artigo 2º, turma? É tripartição dos poderes. Isso é impossível você errar, que é o poder legislativo, executivo e judiciário. Isso é o mais básico. Só que não é o mais importante. Por quê? O mais importante é você saber que esses poderes, eles são independentes e harmônicos. Tá tranquilo isso? Isso aí se chama sistema de freios e contrapesos. Os três poderes, eles são independentes e eles se harmonizam conforme a Constituição. Desenvolvem funções típicas, cada um, por exemplo, poder legislativo cria leis, inova o mundo jurídico. Poder judiciário faz coisa julgada, decide conforme a lei. Poder executivo desenvolve função administrativa. Isso são funções típicas. E as atípicas? Aí quando a Constituição permite que um poder faça um pouquinho do outro. Por exemplo, poder judiciário desenvolve função administrativa? Claro, quando publica um edital para concurso público lá do Poder Judiciário, isso é função administrativa. Quando dá férias para um servidor, entende? Poder legislativo julga crime de responsabilidade que envolve o presidente da República, certo? Aí a Constituição, ela estabelece essas regrinhas e a isso a gente dá o nome de sistema de freios e contrapesos. Perfeito, aqui tá simples, professor. Quando eu passo pro artigo, eles podiam fazer um artigo 3º, aí eu tenho objetivos da República Federativa do Brasil. E eu tenho que lembrar do quê? Pro. Legal? Fácil demais, né? Tranquilo. Quando eu venho... Não é 30, é 3º, tá? Quando eu passo para o artigo 4º, eu tenho princípios das relações
internacionais. Legal? Um rol mais extenso que o professor, não quero decorar isso, é muito, me ajude a economizar, então vou te ajudar. Presta atenção. Questão que cai do artigo 1º ao 4º, na sua grande maioria, ela busca sempre confundir. Ela diz assim, ó, dentre as opções abaixo, qual não é um fundamento? E daí ela arruma ali, e mistura ali um objetivo. Se você sabe o que é fundamento, o que é objetivo, você mata tranquilo a questão. Tá, e os princípios? Por exclusão, e tem mais uma dica ainda. Então, turma, caiu na tua prova fundamento, você vai lembrar, so, si, diva, plu. O que é o so, turma? Soberania. O que é o si? Cidadania. O que é o dignidade da pessoa humaninha? O que é o valores sociais do trabalho e da livre iniciativa? O que é o pluralismo político? Beleza? Já sei, sociediva plu. Legal. Tá tranquilo, não tá? Tá tranquilo. Se caiu o objetivo do artigo 3º, turma, quais são? 4 verbos, e não tem como tu errar. Quais são os verbos? O primeiro, construir, garantir, erradicar, promover. Legal? Ó, olha como fica fácil agora de matar. Professor, agora caiu um princípio da relação internacional e eu não decorei. Beleza. Você vai saber, é fundamento? Não, não é. É objetivo? Não, não é. É o que sobrar, princípio da relação internacional. Não é o suficiente ainda, professor, então grava. Se é princípio da relação internacional, eu estou falando sempre de uma relação com um país estrangeiro. Então tem assim, ó, não intervenção. Consegue perceber que isso está relacionado a um país estrangeiro? Concessão de asilo político, igualdade entre os estados, solução pacífica dos conflitos. Está conseguindo ver que é relacionado a um país estrangeiro? E aí a gente mata fácil, fácil, fácil. Turma, olha só, princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Tá tranquilo isso? Eu sei, ó, o que eu tenho que lembrar? Sociediva plu, co-ga-erra, pro. No meio dos dois, os 3 poderes são independentes e harmônicos. Sei disso. Legal? Princípio das relações internacionais. Relação com outro estado, com estado estrangeiro. Tá tranquilo? Conseguimos dominar? Joia. Então tá. Turma, superado esse ponto inicial da nossa disciplina, a gente entra na essência aqui, né? No principal artigo da Constituição Federal. Não existe uma prova de direito constitucional que não tenha uma questão do artigo 5º, que fala sobre princípio, sobre direitos individuais e coletivos, certo? E aí, o que eu trouxe de importante aqui para vocês, turma? Vamos lá. Primeira dica ali. Tá conseguindo enxergar? Tá meio ruim isso daí, né? Como é que eu faço para... Deixa eu ver aqui. Eu não sou muito afeito a... Zoom. Vamos ver se eu melhoro isso. Não, piorei. Acho que assim vai ficar melhor, né? Agora sai. Não sai? Back. Saiu. Aí, ô turma, olha a dica aqui, ó. Primeira dica sobre o artigo 5º, direitos e garantias fundamentais, direitos individuais e coletivos. Ó, penas. Quais são as penas permitidas segundo a nossa Constituição? Posso ter pena privativa ou restritiva de liberdade? Tenho. Perda de bens, multa,
prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos, tranquilo? Posso ter cassação de algum direito? Não pode, não pode, certo? Quais são as penas vedadas? Vai estar lá na tua prova perguntando o seguinte, ó, é permitido pena de morte no Brasil? Qual é a resposta? Sim, isso, sim, sim. Quando? Caso de guerra declarada nos termos do artigo 84 da Constituição. Tá pacífico isso? Cuidado, tá? Assertiva que diz, não existe pena de morte no Brasil, ela é falsa, né? Tranquilo? Entendemos isso? O que mais? Caráter perpétuo pode? Trabalhos forçados, banimento, cruéis, certo? Em cima o que existe, o que pode, embaixo o que não pode. Tá legal? Passa para cá. Olha essa número 2, tem 3 incisos dentro do artigo 5º que eles trazem uma sequência de crimes, dizendo que alguns são inafiançáveis, outros são imprescritíveis e outros são insuscetíveis de graça e anistia. Como que a banca cobra isso? O crime abaixo ele é, por exemplo, ele fala, o crime de racismo ele é, e daí solta alternativas, inafiançável e imprescritível, inafiançável e insuscetível de graça e anistia, insuscetível, e como que eu faço para acertar isso? Bem simples, turma, tu vai fazer o seguinte lá na tua prova, uma coluna eu tenho inafiançável, certo? Inafiançável. Na outra coluna eu tenho imprescritível, certo? E na outra coluna eu tenho o insuscetível de graça e anistia. Muito bem, como que eu faço agora? A inafiançável, quais são? Todos. Legal? Essa daqui está demitida. Ei, inafiançável, todos. Legal? Tranquilo? Imprescritível, qual que é? Ração. Beleza, por que ração, professor? Porque eu estou falando de racismo e ação de grupos armados. Legal, turma? Tá tranquilo isso? Insuscetíveis de graça e anistia. Eu tenho que lembrar do que? 3TH. E o que é o 3TH, turma? 1T, 2T, 3T e 1H. O primeiro T, terrorismo. Segundo T, tráfico. Terceiro T, tortura. O H, hediondo. Pergunta que eu faço para você. Tem como errar uma questão dessa na prova? Claro que tem, é só não prestar atenção aqui, ó. Claro que tem. Ei, turma, faz na tua prova lá, ó. Opa, inafiançável eu já sei que são todos. Como assim em todos? Pô, se cair lá perguntando assim, ó, racismo é inafiançável? Claro, tá aqui. Ação de grupos armados, terrorismo, tráfico, tortura e hediondo. Tudo inafiançável. Agora ele te perguntou, o que é imprescritível? Tem que lembrar de quem? Ração, simples assim. Racismo, ação de grupos armados. Agora perguntou para insuscetíveis de graça e anistia. Lembra do quê? 3TH. O T, terrorismo. O T, tortura. O T, tráfico. E o H, hediondo. Matei a questão fácil. Tá tranquilo isso, turma? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá, o que nós temos mais aí, professor? Dica 2, matamos. Vamos para dica 3, associações. Turma, deixa eu te falar uma coisa. O artigo 5º, ele às vezes fala de reunião, às vezes ele fala de associação, às vezes ele fala de cooperativa. Tá, o que é isso? Que reunião é pontual, é para uma situação. Imagina que ó, a gente resolve fazer uma manifestação contra os valores da mensalidade do Papa Mike. Vamos todos nos reunir ali na frente para protestar contra o Matuso. O que é isso? Reunião. Legal? Tranquilo? Ressalva que a Constituição faz. Preciso de autorização do Estado para reunião?
Não preciso. A reunião pode ter envolvimento de armas? Ela é pacífica? Legal. O que eu preciso só antes? Comunicar à autoridade competente, manter a charada. Já sei. Legal? Tá, professor, o que é agora uma associação? Associação é a união de pessoas com objetivos comuns e cunho permanente, porém sem fins lucrativos. Certo? Tá tranquilo isso? Agora a gente montou a associação dos aprovados no concurso da prefeitura. A gente vai ter um estatuto, vai se reunir todo ano, fazer um churrasquinho e tal, beleza. Isso é associação. Legal. O que o artigo 5º fala sobre associação? Quando que eu posso suspender o funcionamento de uma associação? Decisão judicial. Professor, pode decisão administrativa? Não, apenas judicial. Legal? Quando que eu posso dissolver uma associação? Quando? Trânsito em julgado. Por favor, não esqueça isso. É diferente, a primeira é uma simples decisão que ainda aceita recursos. A segunda, ela não aceita mais recursos, ela já passou em julgado. Tá joia? Tá, por último, professor, o que é cooperativa? Cooperativa é a união de pessoas com objetivos comuns para desenvolver determinada atividade e que mesmo que o Código Civil diga que não há intuito de lucro, sim, no final eles conseguem repartir ali o excedente do que eles amealharam ali, tá bom? Tá legal isso? Joia? Beleza. Turma, violação de residência. Me diz uma coisa, o que é residência? Constituição, em termos jurídicos, técnicos, ela fala, é o asilo inviolável do indivíduo. O que é isso? É o lugar que é teu, e é só teu. E aí eu te pergunto, qual a primeira forma de você entrar na casa de alguém? Como? Não, é quando é convidado, né, cara? Foi convidado, pode entrar, legal? Agora, não foi convidado, qual é? Flagrante delito. Está acontecendo um flagrante lá dentro. Muito cuidado, mesmo o concurso de vocês não sendo direcionado a áreas policiais, carreiras policiais, mas muito cuidado, tá? Tem que ter uma fundada suspeita que justifique a entrada na residência para apurar se existe a prática de um crime lá dentro, né? Ou flagrante delito, certo? Tranquilo? Essa é a primeira situação. Qual que é a segunda situação que eu posso entrar na casa de alguém? Prestar socorro. Cara, isso aconteceu. Isso não é... Outro dia, colega que trabalha comigo ali, ele chegando em casa, daqui a pouco a vizinha, né? O vizinho não conseguia, mas a vizinha... Só vem cá, o fulano se engasgou com um pedaço de carne, cara. E daí o meu colega foi lá, fez aquela manobra, lá, salvou o cara. Cara, imagina assim, ó, se o cara tá passando mal lá e o meu colega fala, não, só vou entrar se tu me autorizar, cara. Mas eu tô morrendo. Não, só entro se você me autorizar. Não, para prestar socorro não precisa. Outra situação, tá acontecendo um desastre, cara. Imagina que inundação, subiu a água lá e tá a velhinha com o cachorrinho na mão lá, tu vai perguntar para ela, senhora, deixa eu entrar na sua casa? Não, tu vai lá e salva a velhinha, e ponto final. Então eu sei que flagrante delito, prestar socorro, desastre e a última possibilidade é qual? Tá, e se eu falar assim, ó, determinação administrativa, digamos foi o delegado que mandou entrar, pode? Não pode, é determinação judicial com uma ressalva, apenas durante, o que é dia, segundo aí a doutrina? 6 às 20, legal? E o que é casa, segundo a doutrina? Não, às 20, tá às 18 aí? Então... Turma, olha só, olha pra mim aqui, ó, cheguei a me perder. Ei, turma, o que é casa? O que é casa? O que é casa? Qualquer compartimento habitado em que a pessoa, apenas ela tem acesso e não o público, certo? Digamos assim, ó, eu tenho um bar. Atrás do balcão do bar, é casa? É casa.
onde o público chega, isso não é casa. Onde só as pessoas que ali trabalham ou residem é casa. Um escritório é casa. O quarto de um hotel, quando está sendo ocupado por alguém, é o mesmo sentido jurídico de casa. Um motorhome, você viajando, é casa, certo? Tranquilo isso? Joia? Beleza? Matamos aqui? Vamos lá? Mais um pouco. Ó, liberdade de reunião, já falei lá, né? Pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, não precisando de autorização do Estado, não frustrem outra reunião anteriormente convocada, não tenham avisado previamente a autoridade competente. Vamos lá. Aqui, turma, a todos são assegurados, independente do pagamento de taxa, direito de petição e obtenção de certidões. Turma, olha só, o que é o direito de petição? É quando um direito teu ele é ameaçado ou desrespeitado por autoridade pública, você apresentar isso por meio de petição. Isso não precisa pagar, certo? Não precisa pagar. Obtenção de certidões. Tu precisa a certidão, assim, ó, um documento expedido por um órgão público e retrata uma situação jurídica envolvendo você. Preciso de uma negativa de débitos, preciso de uma negativa de antecedentes criminais. Precisa pagar? Não, isso é gratuito. Legal? Tranquilo? Joia? E mais do que isso ainda, são gratuitos para os reconhecidamente pobres, aqui ó, entrada nesse mundo e a saída dele, tá? Certidão de nascimento e certidão de óbito, certo? Legal? Tranquilo? Joia. Vamos lá? Ó, aqui é bem interessante, turma, esses são os remédios constitucionais. Se ele é um remédio, tu vai ter que lembrar que assim, ó, o remédio corresponde a uma doença, certo? O que eu tenho que lembrar? Sempre qual é o remédio e qual é a respectiva doença. O mais famoso de todos é o habeas corpus, certo? O habeas corpus trata qual doença? Direito de locomoção, direito ambulatorial, direito de você ir, vir, permanecer, certo? Sempre que o teu direito de ir e vir ele for constrangido por um ato ilegal de uma autoridade pública, qual o remédio que você usa para curar essa doença? Habeas corpus. Tranquilo? Joia? Segundo remédio ali interessante, habeas data. O habeas data, ele trata a doença da informação. Sempre que você quiser ter acesso a uma informação que está em um banco de dados público, certo? Ou a retificação dessa informação, qual o remédio que você usa? Habeas data, certo? Mais um remédio aqui, ó, mandado de segurança. Sempre que você precise proteger um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, você usa o mandado de segurança. Esse remédio ele tem uma peculiaridade, turma. Ele pode ser dado individualmente ou dado coletivamente, tá? O habeas corpus aceita as duas formas, tanto a individual quanto a coletiva. Legal? Tranquilo? Próximo ali, ó. Mandado de injunção. O mandado de injunção, turma, ele serve para tratar sempre que a falta de uma norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos constitucionais. Então, eu tenho lá na Constituição um direito que precisa de uma norma futura para regulamentar ele. Essa norma ela não foi criada. Eu tenho acesso ao direito? Não, não tem. Não tem. O que eu faço? Mandado de injunção para que se crie uma norma regulamentadora para exercer esse meu direito. Pensa aqui comigo. O artigo 5º da Constituição, ele diz assim, ó, o Estado exercerá na forma da lei a defesa do consumidor, certo? Tranquilo. 2 anos depois, vem ali uma lei criando o Código de Defesa do Consumidor. Agora imagina comigo que não existe essa lei, não existe o Código de Defesa do Consumidor, certo?
estaria lá no inciso do artigo 5º a defesa do consumidor conforme a lei. Mas tu teria acesso a essa defesa? Não teria. E aí, como que você movimentaria, provocaria o Estado para ter acesso ao direito do consumidor? Por meio do mandado de injunção. Essa é uma das vias. A outra via é um instrumento constitucional, certo? Que é uma de impor omissão do Estado. Aqui, como remédio constitucional, a gente chama de mandado de injunção. O que tu tem que lembrar? Que não é uma norma regulamentadora que não funciona, uma norma regulamentadora que não está sendo eficaz. É a falta dela, é a inexistência dela, certo? Aqui, turma, ação popular, o último dos remédios, tá? Esse remédio, ele trata sempre que houver ato lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente, à moralidade administrativa, ao patrimônio histórico e cultural. Sempre que houver isso, eu trato com a ação popular. Só que na ação popular, a característica é a seguinte: quem ministra o remédio deve ser um cidadão. Certo? Essa é a exigência da ação popular. Como assim, professor cidadão? Aquele que vota, que tem título de eleitor, certo? É o único que pode ajuizar a ação popular. Então, assim, ó, tá na questão de vocês lá. Determinada pessoa jurídica demandou ação popular contra ato lesivo contra o patrimônio público. Certo ou errado? Errado, porque pessoa jurídica não possui personalidade política, certo? Isso não possui cidadania política, certo? E a ação popular precisa que haja esse viés da cidadania política, título de eleitor. Esse é o cidadão para a ação popular. Entendeu isso? Tranquilo? Joia? Beleza? Vamos lá? Passamos. Oi, pode perguntar. Não entra, tá? Não entra. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês. A ação civil pública, ela tem outros legitimados ali, muito embora, às vezes o objeto das duas ações se confunda, os legitimados são diferentes, tá bom? Qual o intuito aqui, ó, de a gente trabalhar com o artigo 5º como remédio? Perceba que aqui a gente está falando de direitos individuais, certo? É como você pode frear a atuação do Estado. Ei, perceba comigo, primeira dimensão de direitos constitucionais é o não fazer por parte do Estado, uma limitação ao Estado, certo? Uma limitação, por isso que eu falo direitos e garantias individuais, certo? Porque o direito ele está prescrito. O que é a garantia? A garantia é a medida assecuratória que vai fazer esse direito acontecer, certo? Aí, por que não entra a ação civil? Porque, por exemplo, quem é que pode ajuizar a ação civil pública? Ministério Público. Aí a gente passa para outro tipo de ação, que muito embora tenha o mesmo objeto, não é característica do direito assecuratório que a gente está defendendo para o cidadão aqui. Perceba, mandado de segurança, pô, um direito líquido e certo, eu cidadão estou ali, né? Mandado de injunção, eu cidadão estou ali pleiteando uma norma regulamentadora. O habeas corpus, eu, cidadão, estou ali pleiteando a liberdade de locomoção, perfeito? Então, a diferença entre a ação popular e a ação civil pública apenas em relação aos legitimados. Por isso que, topograficamente, ela não está no artigo 5º. Legal? Entenderam? Certo? Beleza? Vamos lá? Joia. Joia, joia. Turma, ó, a gente passa do artigo 5º e a gente entra no artigo 6º. E o artigo 6º, agora eu subo um degrau. Por quê?
Se no artigo 5º eu falava um não fazer uma proteção ao cidadão contra intervenções do Estado, agora o Estado tem que agir, agora é uma ação do Estado positiva, é um fazer, então não estou mais na primeira dimensão, agora eu saí para a segunda dimensão dos direitos constitucionais. E é um fazer do Estado, são direitos garantidos. E a primeira coisa que você tem que saber sobre direitos sociais é quais são eles, onde eles estão previstos. Caput do artigo 6º da Constituição, que diz o seguinte: quais são os direitos sociais previstos na Constituição? Vamos lá? Olha comigo. Edu, trans, mora ali. Saúl, trabalha lá. Assis, prossegue preso. Beleza. Ó, tu matou absolutamente todos os direitos sociais previstos no caput do artigo 6º. Vamos lá? O que é o Edu? Puta merda, cara. Hoje me deixaram tudo sem caneta aí, gente. Ei, educação, transporte, morar, alimentação, saúde, trabalho, lazer, assistência, proteção, segurança, previdência social. Tranquilo? Esses são os direitos previstos no caput do artigo 6º. Tá, é só isso, professor? Não, não é. O artigo 7º e o artigo 8º. Vai ter uma dica aqui, ouro também. No artigo 7º, turma, o que tu tem que lembrar? São direitos individuais do trabalhador. Primeira dica do artigo 7º. Trabalhadores urbanos e rurais têm o mesmo direito? Sim, as questões insistem em cobrar assim, ó. Não, os direitos do trabalhador, tal direito é previsto apenas para o trabalhador urbano, não abrangendo trabalhadores rurais. Ah, tu estava assistindo, é isso mesmo? É? Hein, obrigado. Ô, turma, não, os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais são absolutamente os mesmos, certo? Tranquilo isso? Segunda dica para você lembrar, no artigo 7º, a maioria dos direitos é de conhecimento comum daquele que já trabalhou com carteira assinada. Por quê? Terço de férias é novidade? Não é, entende? Ó, o ressarcimento em caso de demissão arbitrária é novidade? Não, não é novidade. O que você tem que se prender à novidade? Foi o que eu trouxe mais ou menos aqui com importância para vocês. Primeiro, ó, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, tranquilo. Qual que é a duração normal do trabalho? Diário, 8 horas, 44. Posso trabalhar 6 horas por dia? Qual a exigência? Turnos ininterruptos, certo? Beleza. Repouso semanal, preferencialmente aos domingos. Turma, vai estar lá na tua prova assim, ó. Repouso semanal, preferencialmente aos finais de semana, certo? Errado? Errado. Vai estar lá na tua prova. Repouso semanal, obrigatoriamente aos domingos, tá certo? Errado? Errado. Oi. Oi, turma, vocês estavam sentindo minha falta, é isso mesmo? Legal, é porque aqui eu fico mais longe lá do fundo, né? Aí ali no meio eu consigo, mas beleza, vamos ficar onde eles querem, né, cara? Turma, ei, cuidado com isso, tá? É preferencialmente aos domingos, certo? Remuneração do serviço extraordinário, no mínimo 50% a mais que o normal, 1/3 de salário a mais no gozo de férias remunerada,
Licença gestante, qual que é o prazo? 120. Cuidado para não confundir. 180 vai ser para vocês agora, depois da aprovação nesse concurso aí. Legal? Tranquilo? Ó, aviso prévio proporcional, o mínimo dele é 30 dias, tá? O mínimo dele é 30 dias. Seguro contra acidente de trabalho, sem excluir a indenização a que está obrigado, né? Quando incorrer em dolo ou culpa. Proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre ao menor de 18 anos. Menor de 18 anos pode trabalhar? Pode. Pode trabalhar à noite? Não pode. Ei, qual a idade mínima para alguém trabalhar? 14 anos, até 16 na condição de aprendiz, certo? Tranquilo? Ó, aqui, turma, a gente entra numa parte do artigo 8º, e daí o que muda? O artigo 8º trata sobre os direitos sindicais. Aí eu falo não mais individual, eu falo coletivamente. Ó a grande dica aqui, posso ter 2 sindicatos tratando do mesmo objeto da mesma base territorial? Não. Qual é o mínimo que eu considero uma base territorial? A dimensão de um município, certo? Direito de greve garantido para todas as classes, proibido apenas em relação a militares. Aqui entenda militares, toda a segurança pública, tá? Isso é pacificado no STF, Polícia Civil, tal, isso não pode fazer greve. Legal? Tranquilo? Oi. Não, por quê? Para tu entender segurança pública, tem que ir lá no 144 da Constituição e ver o rol ali, né? Segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos é composta por, tá lá, Polícia Federal, Polícia Ferroviária e Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. A Guarda Municipal vai lá embaixo, não inclui. Aí tem que ter uma decisão à parte para ver com eles aí, mas não é esse o intuito, tá? Beleza? Turma, olha essa daqui de baixo, interessante, tá? Empresas que possuam mais de 200 empregados, é facultativo escolher um representante, eleger um representante para tratar com o empregador. Isso daqui é a mesma coisa que sindicato? Não, não é a mesma coisa. Isso aqui é bem simples. Tem uma empresa que tem 250 trabalhadores, todos querem conversar com o dono da empresa. Pô, a muvuca, né? Aí a Constituição pensando nisso, não. Elege um e esse vai tratar em nome dos trabalhadores para falar ali com o empregador. Legal? Acima de 200 empregados, tá? Tranquilo? Joia? Beleza? Vamos lá? Vamos lá. Ó, vamos entrar numa parte bem bacana aqui, turma. Uma parte bem joia. Nacionalidade. Turma, o que é nacionalidade? Nacionalidade. Primeira coisa, olha só, o Estado, ele é formado por 3 elementos: povo, território e governo, certo? Isso é Estado. Quando eu falo no povo, a ligação que ele tem com esse Estado, o vínculo jurídico-político que ele tem com esse Estado, se chama nacionalidade, certo? Nas regras da nossa Constituição, essa nacionalidade, ela pode ser originária ou secundária. Quando ela for originária, eu digo que o brasileiro é o brasileiro nato. Tranquilo? Quando ela for secundária, eu digo que o brasileiro ele é naturalizado. Beleza, isso fácil, né? Agora a gente vai entender aqui, ó. Quando que é um brasileiro nato? Basicamente, existem 2 possibilidades. A primeira possibilidade
é o critério do sangue. Ou você vai ver lá na tua prova assim, ó, ius sanguinis, né? Critério do sangue. A segunda possibilidade é o critério do solo, ius solis. Tá, professor, não entendi nada. Olha que simples isso. O que é o critério do sangue? Teu pai ou tua mãe são brasileiros. Tu tem sangue brasileiro? Você tem direito à nacionalidade brasileira? Fácil isso. Olha o que é o segundo critério, o critério do solo. Você nasceu em território brasileiro, você tem direito à nacionalidade brasileira? Sim. Isso é fácil demais, professor? Não, não é, cara. Por quê? Porque tem as exceções. E as exceções é onde a banca gosta de pegar ali. Qual é a exceção aqui? Se você está a serviço do seu país aqui, não prevalecem essas regras. Se você está a serviço do Brasil lá em outro país, não prevalecem essas regras, certo? Então, olha pelo critério do sangue aqui. Olha pelo critério do sangue. Papai e mamãe, né? Papai é embaixador, diplomata, foi trabalhar na embaixada na Inglaterra, certo? Legal. A mamãe foi junto, estava gestante e nasceu o filhinho em Londres. Filhinho é brasileiro, sim ou não? Porque estava a serviço do país de origem. Legal. Agora o papai não é mais embaixador. O papai trabalha numa multinacional, foi convidado a trabalhar em Londres e foi embora para lá. A mamãe está gestante e o filhinho nasceu em Londres. No mesmo dia do nascimento, o papai, muito respeitoso com o seu país de origem, pegou toda a documentação e foi até o consulado e disse, ó, quero registrar o meu filho. Filhinho é brasileiro nato, sim ou não? Beleza, terceira opção. Papai foi trabalhador em uma multinacional também, mamãe foram morar em Londres, certo? Chegaram lá, nasceu quem? Filhinho. Papai, pô, cara, não quero nem voltar pro Brasil, mas tu não vai no consulado? Não, 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 esquece isso, meu filho é inglês, é lord, mano, meu filho é súdito da rainha, cara, esquece isso. É brasileiro nato, filhinho? Não, agora o filhinho se revoltou, o filhinho cresceu, completou 18 anos de idade, voltou pro Brasil, torce pro Flamengo e foi no consulado e disse o seguinte, quero ser brasileiro. Ele é brasileiro naturalizado? Não, ele é brasileiro o quê? Entendeu isso? Entendeu a lógica? Se ele não for registrado num consulado, se ele não, o papai e a mamãe não estiver a serviço da República Federativa do Brasil, ele tem que aguardar os 18 anos, vir residir no Brasil, optar pela nacionalidade brasileira e aí ele vai ser o quê? Brasileiro nato. Beleza? Tranquilo? Olha o contrário. No mínimo tu é vascaíno, mano, no mínimo. Gremista, cara. Puta merda. Ô, turma, olha o contrário aqui, ó. Olha o contrário, né? Olha o contrário. O embaixador inglês veio para o Brasil. O diplomata veio para a embaixada. Tá aqui a senhora esposa dele também, tá gestante. Nasceu o filhinho no Rio de Janeiro. Filhinho é brasileiro? Não, ele é inglês, certo? Porque está a serviço do país de origem. Se não estiver a serviço do país de origem, nasceu em território brasileiro, aí é brasileiro nato. Tá fácil isso? Tá tranquilo, né? Beleza, cuidado, é país de origem, tá? Eu já vi questão colocando um terceiro país. Por exemplo, papai e mamãe eram argentinos, estavam a serviço do Uruguai e vieram prestar serviço do Brasil. Não, daí não. Tem que ser a serviço do país de origem, certo? Segunda possibilidade aqui é a nacionalidade por naturalização. E aqui eu tenho duas também, uma que é ordinária e a outra é extraordinária. Na ordinária, o que eu preciso? País que fale língua portuguesa, certo? Mais 1 ano ininterrupto de residência no Brasil, mais idoneidade moral. Legal? Isso daqui matou, turma. Já são os requisitos para eu ser um brasileiro naturalizado. Legal?
extraordinária aqui embaixo. O país não fala língua portuguesa, mas 15 anos de residência ininterrupta no Brasil, mas não possui condenação penal. Condenação penal. Legal, turma? Essa é extraordinária. Legal? Agora sim, ó. Pergunta que eu faço para você, essa é capiciosa. Todo oriundo, né, de país que fale língua portuguesa, ele precisa passar por isso daqui? Não, porque artigo 12, o parágrafo 1º da Constituição fala sobre a nacionalidade por equiparação. O que é isso? Ele diz assim, ó, aos portugueses, caso haja reciprocidade, se vierem residir, fixar residência permanente no Brasil, terão os mesmos direitos que os brasileiros, salvo as vedações previstas na Constituição. O que é isso? Nacionalidade por equiparação. Tu chega lá, tu olhou para a prova e tem uma questão que diz o seguinte, assim, ó, um português pode se candidatar a deputado federal. Tu ia dizer que é verdadeiro ou é falso? Tu ia dizer, meu Deus, que absurdo. Claro que pode, ele tem os mesmos direitos que os brasileiros. Mas ele passou por um desses critérios? Não, nenhum. O que ele passou foi pela chamada nacionalidade por equiparação. Existe a reciprocidade lá em Portugal? Existe, pô. Tem um monte de gente que vai para lá, certo? Existe. Entendeu isso? Quando eu falo em nacionalidade, turma querida, eu tenho que lembrar o seguinte, ou eu venho para esse lado, sou brasileiro nato, quais os critérios que eu sigo? O sangue, papai ou mamãe são brasileiros, o solo, nasci em território. O que é ponto sensível aqui? Cuidar se você está a serviço ou não do país de origem. Quando eu passo para cá, brasileiro naturalizado, ordinário, 1 ano de residência, sou oriundo de país que fale língua portuguesa, Moçambique, Guiné-Bissau e por diante, e idoneidade moral. O que é idoneidade moral? Tu olha para a pessoa e diz assim, ó, gente boa, pronto, só isso, tá? Extraordinário, 15 anos morando no Brasil, não possui condenação penal e daí qualquer outro país que fale outra língua. Exceção aqui, português, Portugal, nacionalidade por equiparação, certo? Tranquilo, matamos a charada aqui? Sim ou não? Beleza. Agora deixa eu te perguntar uma coisa bem interessante. Por que existe essa diferença entre brasileiro nato e naturalizado? Constituição traz alguma vedação para os naturalizados? Sim. Qual a principal delas? Cargos privativos de brasileiro nato. E aí, turma, o que eu tenho que lembrar desses cargos? Fala mp3.com, turma. Fala. mp3.com. O que é o mp3.com? Olha que simples isso. Apenas brasileiros natos podem ocupar esses cargos aqui, certo? Primeiro dele, ministro, STF, presidente e o vice, presidente, Câmara, presidente, Senado, carreira diplomática, oficial, Forças Armadas, ministro da Defesa. Legal? Tá tranquilo isso? Esses são cargos de brasileiro nato, privativo. O que eu tenho que cuidar muito aqui, turma? A banca adora falar assim, ó, não é do STF, é STJ, certo? Errado? Errado. A turma adora arrumar aqui, não é ministro da Defesa, ministro da Justiça, certo? Errado? Errado, certo? Oficial das polícias ou dos corpos de bombeiros militares dos estados. Errado. Oficial das
Forças Armadas. Qual o sentido disso, turma? Qual o sentido de eu ter cargos privativos de brasileiros natos? Hã? Sucessão ou substituição presidencial. Lembre-se, né? Presidente ficou doentinho, saiu. Quem que assume? Ó, o vice ficou doentinho. Quem que assume? Câmara. Câmara ficou doentinho. Quem que assume? Senado. Senado ficou doentinho. Quem que assume? Ministro do STF. Ministro do STF ficou doentinho. Quem que assume? Não é nem mais ninguém, cara. Tem mais ninguém na carreira, entende? Hã? Ei, tá tranquilo isso? Tá tranquilo? Joia? Beleza? Nunca vi isso acontecer, não lembro. No Estado eu já vi. Presidente da Assembleia assumir. Do Estado é mais curtinho, né? Que no Estado teve... É? Ali, ó. Aqui é mais curtinho, porque daí o vice, o governador não tá, o vice não tá, já cai direto no presidente da Assembleia. E daí o do Tribunal de Justiça, né? Beleza? Tá tranquilo isso? Tá beleza isso? Joia? Sim ou não? Sabemos o que é nacionalidade, principais informações? Deixa eu ver se eu não esqueci nada ali, turma. Acho que não, né? Tá, uma parte bem interessante, turma, é a perda da nacionalidade, tá? Eu vou falar, mas assim, ó, até com um ar de despreocupação, porque essa emenda constitucional ela foi posterior à publicação do edital de vocês. Então, por regra, ela não pode cair na prova de vocês. Mas assim, ó, havia algumas possibilidades de você perder a nacionalidade, né? Inclusive o brasileiro nato, certo? Se você fosse para outro país, certo? E optasse pela nacionalidade de lá, você perderia a nacionalidade brasileira. Havia duas exceções em que você permanecia com a nacionalidade brasileira. Primeira, se ela é originária. A segunda, a nacionalidade é originária, ou seja, o vovô era alemão, peguei, daí tu não perde a brasileira. Segunda possibilidade, para você permanecer naquele país, a exigência fosse que você adotasse a nacionalidade lá. Essas duas possibilidades. Essa proposta de emenda à Constituição, ela apagou isso. Não existe mais. Você pode assumir outra nacionalidade e não perde a brasileira. Agora, não é passível de ser cobrado da prova de vocês, porque a emenda constitucional foi publicada depois do edital de vocês, tá? Legal? Beleza? Joia? Um naturalizado, ele pode perder a nacionalidade brasileira? Pode ou não pode? Tá, artigo 5º da Constituição, quais são as duas possibilidades? Crime comum antes do processo de naturalização, tráfico antes ou depois da naturalização. Tá tranquilo isso? Joia? Podemos passar para direitos políticos, turma, sim ou não? Turma. Ó, chegamos aqui em direitos políticos. Os direitos políticos na nossa Constituição, a gente vai trabalhar, turma, lá do artigo 14 até o artigo 17. E aí, turma, o que tem de interessante ali para nós? Primeira coisa, direito político, está exercendo cidadania. Concorda comigo? Sufrágio universal, direito de você votar e ser votado. Legal? Primeira coisa para tu exercer direitos políticos é o quê? Alistamento eleitoral. Alistamento eleitoral. O alistamento eleitoral, ele é obrigatório para que tenha acima de 18 anos e abaixo de 70 anos. E ele é facultativo para quem? Analfabetos. E ele não pode, ele é defeso para quem? Ó, não pode alistar-se eleitoralmente. Estrangeiros e o conscrito. O
que é o conscrito, professor? É um militar no serviço obrigatório, tá? Aquele ano lá, esse não tem alistamento eleitoral. Joia? O primeiro passo do exercício dos direitos políticos é o alistamento eleitoral, porque depois que você... O alistamento eleitoral é bem simples. Meu mais velho agora foi, essa semana, completou 16 anos, foi lá na junta eleitoral, não quero me alistar, já está com o título lá. Então, assim, ó, ele já exerceu o alistamento eleitoral, certo? Quando você tem alistamento eleitoral, surge para você duas capacidades. A primeira capacidade eu chamo de capacidade eleitoral ativa. E a segunda capacidade eu chamo de capacidade eleitoral passiva. Beleza, professor, tá tranquilo isso. Na capacidade eleitoral ativa, você tem o direito de votar em alguém, certo? Tô falando em voto. O voto, ele é obrigatório para quem, turma? Mais de 18, menos de 70 anos. Tá tranquilo isso? Agora, ele é facultativo para quem? Mais de 16, menos de 18 anos, mais de 70 anos e analfabeto. Facultativo, obrigatório. Legal? Tá tranquilo isso? Joia? Essa é a parte fácil. Agora, na capacidade eleitoral passiva, eu não falo no direito de votar, e sim no direito de ser votado, receber votos. Aqui, turma, quais são os requisitos? O primeiro, você tem que ter alistamento eleitoral, você tem que estar pleno dos teus direitos políticos, você tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição da eleição, certo? E, turma, você tem que observar as seguintes idades. Ó, não, aqui eu vou sofrer, né? Telefone constitucional, aqui em cima, 35, 31... 30, 21, 18. 35, presidente, senador. 30, gov. 18, vereador. 20, oi? 21, deputado federal ou estadual, prefeito e o juiz de paz. Legal, turma? Além dos requisitos, você tem que cumprir mais qual? Mais essas idades aqui. Bem comum pedir uma questãozinha essas idades aí. Legal? Assim, ó, para facilitar a vida, não vou conseguir decorar o telefone, né? 35, 30, 21, 18, e daí tu vai para as extremidades. Por quê? Extremidade é fácil. 18, teoricamente, qual é o cargo mais tranquilinho ali? Vereador, menor idade, 18 anos. O cargo mais complexo, lá na outra extremidade, presidente da República, senador. Aí no meio tu casa, governador e os deputados, prefeitos e juízes de paz. Tá tranquilo isso, turma? Sim ou não? Sim ou não? Agora, ó, possibilidades de inelegibilidade. Sofro para falar essa palavra, hein? Quando que eu perco a capacidade de concorrer a uma eleição? Ei, primeira coisa, né? Eu tenho a inelegibilidade absoluta e a relativa.
relativa. A absoluta é bem simples de entender, porque na absoluta eu tenho estrangeiros, eu tenho os conscritos e eu tenho os analfabetos. Como assim, professor? O analfabeto ele não pode ser eleito? Não pode, turma. Não pode, tá? Não pode. Beleza? Essa é a absoluta, não se discute. Agora eu tenho a relativa. E a relativa eu tenho a direcionada ao cargo e a reflexa. Vamos começar pela direcionada ao cargo. Chefe do Poder Executivo, seja o nível municipal, nível estadual, nível federal. Concorri a primeira vez, fui eleito, não fui preso, tá tudo certo. Concorri a segunda vez, fui eleito, não fui preso, tá tudo certo. Posso concorrer a terceira vez? Tá, e se eu fui preso, ó, não fui preso. Concorri a primeira vez, fui eleito em Lages. Concorri a segunda vez, fui eleito em Lages. Posso agora concorrer em Otacílio Costa? Não pode, qualquer município do Brasil, tá? Isso é pacificado também lá no STE lá em cima. Não posso nenhum outro município. Legal? Tranquilo? Joia? Beleza, essa é a primeira das inelegibilidades. Agora a gente vai para a segunda. Eu sou o chefe do Poder Executivo, nível municipal, nível estadual, nível federal. Eu quero concorrer agora a outro cargo. Eu sou prefeito e eu quero concorrer a outro cargo, que é deputado estadual. Qual é a exigência? 6 meses antes da eleição eu preciso o quê? Renunciar ao cargo que eu ocupo. Legal? Eu sou governador do estado, quero concorrer a deputado federal. 6 meses antes da eleição eu tenho que renunciar. Perceba, é para outro cargo. Se for para o meu mesmo, não tem problema nenhum. Eu sou prefeito e eu vou concorrer à reeleição de prefeito. Preciso renunciar? Não preciso, continuo sendo prefeito. Legal? Tá tranquilo isso? A última, turma, das relativas se chama reflexa. Por quê? Porque não atinge o ocupante do cargo, e sim os que estão próximo. Por exemplo, o cônjuge, entende? Olha aqui, eu sou prefeito, né? Aí a minha esposa lá em casa falou assim, pô, coisa boa esse negócio, né? Gostamos. O que tu acha de eu sair de vereador aí? Daí ele falou, vai, louca, vai dar certo. Ei, pode? Não pode. A única exigência é os dois sair junto, tá? Ó, me candidatei a prefeito e ela no mesmo período concorreu, os dois se elegeram, os dois continuam, aí não tem problema. Agora, se eu ocupo e ela quer concorrer na mesma circunscrição, tá? Na mesma, não pode. Isso se chama inelegibilidade relativa reflexa. Tá legal? Tá tranquilo? Penúltimo assunto aqui. Militar é elegível? Sim, eu tenho 3 possibilidades para os militares. A primeira é o conscrito. Não tem direito nenhum, tá? Segunda possibilidade, eu tenho um limitador de 10 anos. E aí, se for para cima 10 anos, no registro da candidatura eu fico agregado. O que é agregado? Tu fica encostadinho do lado aqui. Foi eleito, ato da diplomação, reserva remunerada, proporcional ao tempo de serviço. Legal? Simples assim. Não foi eleito, volta a trabalhar na atividade militar. Legal? Tranquilo. Abaixo de 10 anos, militar, no ato do registro da candidatura, inatividade. Afasta. Certo? Tranquilo? Não tem direito nenhum, tá? Afasta. Simplesmente sai da vida militar para poder concorrer. Tá tranquilo? Joia? Beleza? Tá. Turma, existe a possibilidade de eu perder os meus direitos políticos? Sim. Existe a possibilidade de eu ter suspenso os meus direitos políticos? Sim. Existe a possibilidade dos meus direitos políticos serem cassados? Não, tá? Não existe cassação de direitos políticos segundo a nossa Constituição. Tá legal? Tá bacana? Sim ou não, turma?
Vocês estão com cara de parece que vai fazer prova amanhã, é isso mesmo? Ah, legal, turma, legal. Só uma dúvida. Fala. Os conscritos é aqueles que vão pro batalhão com 18 anos, né? É o guri. É o gurizão que. É o Reco, sabe? É o Reco. É, aquele lá que vai lá ganhar meio salário mínimo pra largar dormente de trilho lá no. É ele mesmo, vai sofrer um ano lá. Aí o detalhe, né? Aí, sabe a figura do enganjado? Que serviu o exército igual. Ele enganjou. Pô, ele não é mais conscrito. Aí ele saiu do período militar obrigatório. Ele tá lá porque ele quer daí. Ele poderia sair, aí ele já pode ir lá e fazer o alistamento eleitoral. O que ele não pode é nesse ano ali. Esse ano, por quê? Não sei, cara. Eles decidiram isso, certo? É porque o menino não raciocina lá, né? Aí vai votar em qualquer um, né? E não pode, tá? Aí enganjou o restante dos militares. Todos podem votar. Até eu voto, cara. Até eu voto. Mais erro do que acerto, mas até eu voto. Tá tranquilo? Beleza? Turma! Fechou? Fechou? Superamos direitos políticos, tá? Onde que a gente entra agora? Naquele assunto delicioso que é a organização político-administrativa do Estado, né? Artigo 18 vai estar lá no 37. Eu não vou fazer vocês sofrer. Só peço que vocês prestem atenção, turma querida, nas competências, tá? Assim, ó, quando a gente olha a Constituição 18, fala sobre a possibilidade ali, fusão, criação, desmembramento de municípios, estados e territórios. O artigo 19 fala sobre vedações. O artigo 20 vai falar sobre bens da União. Eu tenho 2 artigos na Constituição falando sobre bens. 20, bens da União. 26, bens do Estado. Como que eu mato a charada? Bens do Estado são 4 incisos só e todos eles têm uma remissiva dizendo assim, ó, exceto os bens da União. Então eu sei, certo? Olhei os do artigo 20, tá tranquilo, porque ali, o do 26, você mata, certo? A parte um pouco mais complicada é quando eu falo em competências. Por quê? A Constituição ela traz no 21 competências administrativas exclusivas lá da União. Só a União pode fazer, certo? No 22, competências legislativas privativas. No 23, competências administrativas comuns para todos. E no 24, competências concorrentes. Onde é que dá um nó na cabeça? É entre a competência privativa e a concorrente, certo? Aí, turma, eu tenho aqui, ó, competência privativa. É a União é que desenvolve, tá? É a União que desenvolve. Competência concorrente. Na competência concorrente, a União se encarrega de normas gerais. Os estados promovem normas complementares, por isso que ela é concorrente. Essas 2 competências, elas são competências legislativas, certo? Eu estou criando novas leis. E daí onde que está o problema aqui? Porque normalmente se a questão quer sacanear na prova, ela diz, ó, abaixo, dentre as opções abaixo, qual é uma competência privativa? Quebrou. Então, assim, ó, para minimizar o dano aqui, eu não encontrei até hoje forma melhor. Eu tenho o mnemônico que todo mundo usa, né? Que é o capacete de pimenta. E eu tenho aqui o fora Temer.
temer. Agora, turma, eu vou para minha colinha, tá? Porque, sinceramente, ó, tá ali no 24 e o 22. 23 e 24, 23 e 25. Ó, 20, não, 22. Pô, depois eu já te falo. Eu já te falo, peraí. Vamos lá. Civil, água, penal, artigo 22, tá? Agrário, comercial, espacial, trabalho, eleitoral, desapropriação, processual, informática, marítimo, energia, nacionalidade, trânsito, transporte, aeronáutico. Financeiro, orçamento, recursos naturais, assistência jurídica, tributário e econômico, meio ambiente, educação, responsabilidade, dano consumidor. Turma, eu torço muito que não caia, tá? Que não caia. Isso daqui é assim, ó, é pra gente não ir desarmado pra prova, tá? Competência privativa da União. Apenas a União ela pode exercer. O que que chove em questão de concurso? Isso daqui, ó. Trânsito e transporte, certo? Competência privativa. Lembra o Estado legislando normas sobre uso de cinto de segurança? Pode isso? Não pode, é inconstitucional. O STF vai lá e derruba, por quê? Porque é competência privativa da União, certo? Legal? Cuidado aqui, tá? Transporte local. Transporte, estou falando transporte coletivo de passageiro em âmbito local. É competência de quem? Município, tá? Tá tranquilo? Outra competência que adora cair em prova, gás canalizado. É competência de quem? Estado. É a principal do Estado, tá? Gás canalizado. Legal? Tranquilo? Joia? Tô na frente, né? Beleza? E daí cuide as áreas do direito, tá? Direito civil, direito penal, direito agrário, direito comercial, direito do trabalho, direito eleitoral, direito processual, tudo privativo da União. Ao contrário, direito financeiro, né? Direito tributário, direito econômico, competências concorrentes, né? Aí, ó, tem o envolvimento de todos. Como que funciona? A União vai e edita normas gerais,
os estados editam normas complementares. Se a União não editar norma geral, o Estado tem competência legislativa plena. A União editou depois um ato, se for contrário ao do Estado, paralisa o do Estado, né? Paralisa do Estado. Tem o chamado efeito bloqueador do Estado. Legal? Tá? Isso aqui é para sofrer mesmo, tá, turma? Isso aqui é para, como eu disse, acho que não vai ter questão lá na prova de vocês isso daqui. Até eu aposto que direito constitucional não vai passar do artigo 5º. Vai ser entre o artigo 1º e o artigo 5º. Essa é a minha aposta, tá? Se tiver questão. Agora, não posso deixar de passar para não deixar vocês sem alternativa lá, tá bom? Legal? Turma, artigo 18 e 19 e o artigo 37. Quero dar um tópico, um toque para vocês também. O artigo 18 fala sobre a possibilidade de criar territórios, criar, desmembrar ou fundir estados e municípios, certo? E aqui tem uma dica bem interessante, porque quando eu falo em território, a Constituição diz que eu preciso apenas de uma lei complementar, só isso, tá? Quando eu falo em estado, a Constituição diz que eu preciso de uma lei complementar mais um plebiscito, certo? Quando eu falo em município, a Constituição diz que eu preciso de uma lei complementar, uma lei estadual, um plebiscito e um estudo de viabilidade. Legal? O que eu quero que você lembre, né? É lei ordinária? Não, lei complementar, certo? É referendo? Não, é plebiscito. Mas não é a mesma coisa? Não, não é. Plebiscito, algo que vai acontecer. Referendo, algo que já aconteceu, certo? Beleza? Tranquilo? Joia? Município, lei complementar autorizando, lei estadual, plebiscito dos interessados e estudo de viabilidade. O que é o estudo de viabilidade? Aí tu pega o Salto do Caveiras e alguém lá, os moradores, dizem, nós queremos ser um município agora. Tem capacidade de ser um município? Não, vamos fazer um estudo de viabilidade. Não, não tem. Não pode, tá? Legal, turma. Tranquilo? Joia? Beleza? Joia? Artigo 19 da Constituição trata sobre vedações. O que é vedado aos entes da federação? Vedado ao município, vedado ao estado, vedado à União. O que é? Primeiro, subvencionar organizações religiosas. O que é subvencionar? Você manter organizações religiosas. Não pode. Por quê? Porque o Estado é laico. O Estado não pode, não tem uma religião oficial. O Estado não tem isso, certo? Segunda vedação, criar distinções ou preferências entre brasileiros. Imagina você assim, ó, se a gente coloca no edital do concurso de vocês, só poderão participar desse concurso os nascidos no município de Lages. Pode isso? Não pode, estou criando distinção ou preferência entre brasileiros. Última das vedações, eu não posso negar fé aos documentos públicos. Como assim? Imagina que tu vai lá para São Paulo, né? Fazer o quê? Aí no braço, fazer umas comprinhas na 25, né? Aí tu chega lá, a polícia te aborda assim, te acha meio estranho, né, cara? Aqui, ó, documento. Tu pega a tua identidade. Não aceito isso daqui. Só aceito identidade do Estado de São Paulo. Pode isso? Não, não pode. Tá negando fé a documento público. São as 3 vedações. Tá tranquilo isso, turma? Tá joia? Agora, turma, olha lá no artigo 37. Eu vou apagar. Posso? Posso. O artigo 37, turma, da Constituição. O artigo 37, a ementa, ela trouxe só os princípios da administração pública. E no caput do artigo 37, eu tenho os seguintes princípios. Esses daqui, turma. Quais são, turma? Quais são? Em cima, legalidade. Aqui, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiência. Vamos lá. Turma, olha para mim o que é legalidade na administração pública. Ao gestor público, ao agente público, só cabe fazer o que a lei diz para ele fazer. Ao particular, cabe fazer tudo que a lei não proíbe. É diferente isso? Muito, é absurdo, né? Contei ontem na aula aqui pro professor uma situação que sou policial nas horas vagas também, policial rodoviário. E daí houve um assalto ali em Mirim Doce, eles se embrenharam ali na 470, no meio do mato, e a gente foi lá, né? Aí todas as especializadas da polícia foram em apoio para fazer o cerco ali, para a gente tentar prender eles, né? Aí era BOP, Trailblazer, né? Choque, outro, Hilux, SW4, S10, e nós de Uno, 2008, cara. Ah, tu ri porque não era contigo, mano. O Uno desgraçado, cara, de vez em quando ele não funcionava, cara, mas nós tinha a manha. Nós já deixava ele mais ou menos, porque dava o tranquinho e ninguém percebia, né, cara? Cara, assim, ó, deprimente. E eu odiava aquele Uno. Eu odiava. Agora pensa comigo aqui, ó. Na condição de gestor daquele posto de polícia rodoviária, eu poderia colocar o Uno na beirada da estrada, arrumar uma plaquinha de vende. Se o primeiro que me oferecer 3.000, 2.500 eu mandava embora. Pode fazer? Não pode, por quê? Peraí, mas a administração pública não vende os seus bens? Vende. Mas ela tem que publicar um edital, fazer um leilão, aquele que ofertar o maior lance leva o Uno, certo? Cumprir o que a lei determina. Agora, vira o exemplo. Tenho uma empresa minha, o mesmo Uno 2008, o mesmo ódio pelo Uno. Posso vender ele? Posso dar até de graça se eu quiser, porque a lei não proíbe isso, certo? Entendeu o que é o princípio da legalidade? O agente público deve fiel observância à lei e aos atos infralegais também, como regulamentos, resoluções, decretos e aí por diante. Tranquilo? Outro princípio, o princípio da impessoalidade. O que é ser impessoal no serviço público? A relação entre o gestor público e o administrado, ela não pode ser para favorecer ou prejudicar. Por quê? Relação impessoal. Outra situação, aquilo que o agente público faz não se atribui à pessoa física dele, e sim à administração pública ao Estado, certo? Imagina, inaugurando um posto de saúde, vai lá e coloca um cartaz enorme, mais uma obra do prefeito Túlio. Pode isso? Não pode, tá? Isso é impessoalidade. Moralidade administrativa, que é boa fé objetiva. É transparência na administração, certo? Tanto que tem uma lei que a gente vai ver daqui a alguns minutos que trata sobre a improbidade administrativa. Ela não é a moral comum, né? Moral comum, ela é um pouquinho diferente da moral administrativa. Moral comum, ela tem o contexto, né? Quando eu dou aula de direito administrativo desse assunto, eu conto assim, ó. Imagina aqui que tu saiu do serviço, né? 5 horas da tarde, antes de vir para a aula, tu passa lá no Miatã do terminal, né? Vai fazer o quê? Comprar um pão para tomar um café em casa. Tu tá na fila da padaria, daqui a pouco tu olha pro lado, tem uma senhora de biquíni do teu lado. Cara, isso é espantoso, né? Hã? O pessoal diz, meu Deus, cara, que baixaria isso daí. Tá, agora muda o exemplo. Tá na praia, 5 horas da tarde, deu aquela fome, não, eu vou ir para casa tomar um café. Vai onde? No mesmo mercado, na mesma fila da padaria, olha pro lado, tá a mesma senhora com biquíni. Vai te estranhar alguma coisa? Entende como a moral ela tem um contexto? Isso não pode ser levado para a moral administrativa, porque moral administrativa é transparência, é boa administração. Legal? Tranquilo? Olha aqui, ó, princípio da publicidade. Isso é regra no serviço público. Por quê? Imagina que essa sala aqui tem a lista dos aprovados no concurso da prefeitura, certo? Essa lista está onde? Na gaveta do prefeito. Adianta alguma coisa? Adiante nada. Agora o prefeito tirou a lista da gaveta, chamou o secretário dele e falou assim, ó, publique no Diário Oficial do município. A partir do momento que o ato é publicado, o que acontece?
ele permite o controle pelos interessados, ele desencadeia efeitos do ato, porque assim, ó, publicou a nomeação, abre prazo para investidura por meio da posse, certo? Ele desencadeia efeitos do ato, ele permite o controle desse ato e ele demonstra qual é a vontade da administração pública. Tudo isso pelo princípio da publicidade. O último assunto da aula de hoje, lei de acesso à informação, tem a ver tudo com publicidade dos atos públicos, certo? O último princípio do artigo 37, princípio da eficiência. O princípio da eficiência, ele entrou no rol dos princípios administrativos lá em 1998 com a emenda constitucional 19. Qual era a proposta? Historicamente, a administração pública brasileira é burocrática. É uma máquina enorme que se move muito lentamente, certo? Lá em 1998, com a onda de privatizações e por diante, se intentou criar um princípio que incentivasse a administração pública a ter uma conduta próxima à administração privada, otimização de recursos, ampliação de resultados, certo? Você trazer para dentro do serviço público uma forma mais rápida, célere de praticar os atos administrativos. Legal? Funcionou? Não, não funcionou nada, mas está ali ainda, tá? É o princípio da eficiência. Sabemos quais são os princípios? Lembremos nós, então, do mnemônico aqui, LIMP, tá? E é isso. Tranquilo? Joia? Alguém sabe me dizer a hora aí, turma? Sim ou não? Hã? Já? Caraca, moleque. Turma, presta atenção. Até eles tirarem nós, eu vou continuando, tá bom? Ei, ó, olha aqui, ó. Lei de improbidade administrativa. Cuidado com essa lei, Lei 8429. Cuidado por quê? Porque ela teve uma mudança legislativa agora recente, tá? Sobre a lei de improbidade administrativa, turma, você tem que saber aqui, ó, o autor, né, agente ativo da lei de improbidade administrativa. Primeiro, o agente público. Turma, agente público, o artigo 2º dessa lei fala o seguinte: aquele que exerce, mesmo que transitoriamente, com remuneração ou sem remuneração, uma função pública. Exerceu função pública é agente público para a lei. Pergunta que eu faço para vocês: ato de improbidade administrativa pode ser praticado só pelo agente público? O particular pode cometer, sim ou não? Particular. Quando que o particular pode cometer? Quando houver indução ou quando houver concorrência. Como assim, professor? Indução. Estou induzindo o agente público a cometer o ato de improbidade, certo? O que é concorrência? Eu e ele estamos praticando junto o ato de improbidade. Cuidado aqui, porque antes da alteração legislativa tinha mais uma categoria que era se beneficiar do ato de improbidade. Não existe mais. Hoje o particular ele só comete o ato de improbidade através dessas duas possibilidades. Legal? Tranquilo? Do outro lado eu tenho o chamado agente passivo do ato de improbidade. Se o agente ativo é o autor, aquele que comete o ato de improbidade, aqui eu digo que é o ofendido do ato, o que sofreu o ato, perfeito? E aí, quem pode ser agente passivo do ato de improbidade administrativa? Administração pública, certo? Seja ela direta ou indireta. Grosso modo, para você entender, a administração pública direta
Prefeitura, Estado, União, aqui ó, secretarias, diretorias, o que está dentro da estrutura desses entes é a administração direta. O que é indireta? É quando eu crio uma nova pessoa jurídica, por exemplo, uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, certo? Todos podem ser agente passivo do ato de improbidade administrativa. Aqui, turma, mais quem? Entidade privada que para custeio ou criação recebeu o quê? Dinheiro público, tá? Entidade privada. Cara, imagina uma organização social que faz que faz a administração de um hospital, certo? Recebe 100 mil reais por mês para manter esse hospital. Pode sofrer um ato de improbidade? Pode, relacionado ao quê? Aos 100 mil públicos que foram ali entregues, certo? Tranquilo? Última possibilidade aqui, ó. Entidade privada que recebeu benefício creditício ou isenção fiscal. Tem dinheiro público aqui? Claro que tem, pô. Era um imposto que ele teria que pagar, ele deixou de pagar. Então, assim, ó, o Estado fez não, tô fazendo, pode, qual o valor do ato de improbidade? O valor da isenção do benefício. Legal? Tranquilo? Entendemos? Autor, agente ativo, pode ser o agente público ou particular nessas duas condições. Agente passivo, pode ser a administração pública, direta ou indireta. Entidade privada que no custeio ou criação receba dinheiro público. Entidade privada que recebeu benefício creditício ou isenção fiscal. Legal? Tranquilo? Agora, turma, deixa eu falar para vocês dos atos de improbidade administrativa. Existem 3 atos de improbidade administrativa. Primeiro deles, artigo 9º da lei, enriquecimento ilícito. O que é isso? Estou trazendo para mim algo. Qual a dica para você não errar na prova? Olha o verbo, perceber. Vai ter vários como perceber. O que é perceber? Estou recebendo indevidamente algo. Para que haja enriquecimento ilícito, eu tenho que trazer algo indevidamente para mim. Certo? Tranquilo? Joia? Segundo ato de improbidade administrativa, artigo 10º, lesão ao erário. Estou causando uma lesão. Cuide também com o verbo, porque agora eu não trago algo para mim. Agora eu estou lesionando o Estado, mas sem trazer algo para mim, certo? Terceira possibilidade, diz respeito a princípios administrativos. E ali é um rol taxativo, certo? É um rol que tem ali de princípios, ponto, desrespeitou. Sanções para os 3 atos de improbidade administrativa. O mais grave é o enriquecimento ilícito. E aí eu posso perder a função pública, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Estado, com a administração pública por 14 anos, certo? 14 anos. Multa civil no valor do enriquecimento ilícito. Tranquilo? Passamos para lesão ao erário público. Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar por 12 anos. Multa civil no valor da lesão causada. Princípios, multa civil de 24 vezes o valor da remuneração do servidor. Até 24 vezes, certo? E proibição de contratar por 4 anos. Legal? Tranquilo? Joia, turma? Espera aí só um pouquinho aí. Deixa eu só ver uma coisa aqui, só um minutinho. Não saiam ainda.
quente que tá, né, turma? É só eu que tô com calor, não. Tá, olha só, eu tava tentando tirar a nossa dúvida ali, mas senão eu vou atrasar tudo aqui. Acho que eu tô confundindo com o direito de processo civil. Processo. Que você comentou que era das 6 às 6, porque é com relação ao dia, né? Isso, eu tô. Não, sabe onde que tá a minha confusão? No processo civil. Processo civil é das 6 às 20. Entende? Que é a hora da prática dos atos processuais lá. Acho que é aí que é a minha confusão. Acho que é das 6 às 18 mesmo. Se eu tiver errado. Não tô, né? Gente, é muita coisa, cara. Muita. Mas é assim, ó. Ei, turma, pra você ir tomar café agora, é a lei de acesso à informação. Só siga essa dica aqui, tá? Quais os prazos de sigilo? Reservado, secreto, ultra secreto. Tá, envolveu o assunto do presidente da República ali, que põe em risco o presidente ou a família dele. Qual é a classificação? Reservado, 5 anos, tá? Secreto é 15 anos. Ultra secreto é se tratar da vida pessoal do servidor. Pode se estender até quanto? 100 anos. Legal, turma? Tranquilo? Joia? Faço voto que vocês tenham uma ótima prova, tá? Estabeleça a estratégia da prova. Não vá para a prova, o que eu vou decidir, na hora eu decido. Não é assim que funciona. Tu fica nervoso, tu coloca a perder. Tu tem que chegar na prova sabendo o que tu vai responder primeiro, depois o que tu vai responder, tu tem que guardar tempo para preencher o gabarito, certo? Não faça nada apressado. Não demore numa questão. Se a questão começar a patinar, tu faz uma interrogação enorme do lado dela e passa para outra. Por quê? Se sobrar tempo, no final tu volta nela. Não sobrou tempo, garanta o que você sabe, certo? Cuidado sempre com a letra A, tá? Se a banca for sacaninha, ela sempre arruma pegadinha na letra A. Por quê? Porque a banca gosta de pegar os ansiosos. O ansioso, ele mal lê o enunciado e já pula para a primeira alternativa, e se ela for próximo do que tu espera, tu já marca ela e nem lê o resto. Cuidado, a maioria das pegadinhas estão na letra A, tá? Cuidado, faça com calma a prova, com bastante tranquilidade. Começou a patinar ali, tu viu que o motor está esquentando, para um pouquinho. Toma uma água, dá uma respirada para depois voltar, certo? É estratégia, tá? Estratégia. Faz com calma, tenta buscar ali o conhecimento, os mnemônicos ali e tal. E eu tenho certeza que vocês vão fazer uma ótima prova aí. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção aí. Perdoe os desencontros, né, dos horários ali. Pô. Boa sorte amanhã, tá bom? Correção amanhã à noite, direto aqui do Papa Mike, tá? Valeu, gente. Bom café aí pra vocês. Tchau.